A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é seu amigo em Cristo, pastor Cristiano Amaral. E estamos passando aqui para mais um Conversando com o Pastor. O tema da nossa conversa de hoje é a fé que gera testemunho. E nós vamos usar o texto para nossa meditação neste momento de Hebreus, capítulo de número 11 e o versículo de número 1 e número 2, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento de todas as coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Meus irmãos, quando falamos de fé, muitas pessoas, elas até dizem que têm fé. Se perguntar, louvado seja Deus, se você fizer uma pesquisa para 1000 pessoas, você vai encontrar pelo menos 995 que vai dizer que tem fé em Deus. Mas a fé, louvado seja Deus, o escritor aos Hebreus, ele vai explicar que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem. E nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, para crer, elas precisam ver. Elas precisam de alguma coisa para crer. Elas precisam de alguma coisa, louvado seja Deus, para elas se apegarem. É por isso que muitas igrejas, muitas pessoas têm criado atalhos, podemos dizer assim, para aguçar a fé das pessoas. É envelope, é rosa, é vassoura, entre outros aqui, subterfúgios para poder aguçar a fé das pessoas. Mas a fé, ela não deve ser firmada, ou melhor dizendo, naquilo que nós, louvado seja Deus, vemos, mas sim naquilo que nós não vemos, mas esperamos que vamos ver. Eu costumo dizer sempre na igreja em que sirvo como pastor que, para mim, a fé é você correr para uma parede crendo que Deus vai abrir uma porta. Eu sempre digo isso para os irmãos. Você tem fé, a fé é naquilo que você não está vendo. Crer naquilo que nós estamos vendo é muito fácil, porque eu estou vendo, eu estou avistando, eu estou apalpando. Para mim, louvado seja Deus, é algo que realmente eu estou vendo que eu posso alcançar. Mas aí eu falo sempre também aqui na igreja, eu sempre digo para os irmãos, você vai colocar algo na mão de Deus, coloque algo que você que aquilo que você talvez não pode fazer, aquilo que a tua renda não dá, aquilo que o teu crédito não dá, aquilo que você não consegue comprar em 24 vezes sem juros na Casa Bahia, ou seja, aquilo que não dá, você vai colocar diante de Deus causas impossíveis, porque o que é possível, você mesmo faz. Um dos evangelistas deixou bem claro, ao deixar relatado que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Mas nós estamos vivendo uma geração que não tem mais testemunhos, que são poucos os testemunhos. E quando alguém testemunha, e quando alguém fala, não, olha, Deus fez um milagre, as pessoas muitas vezes ficam sem acreditar. Quando é publicado um milagre, quando é, louvado seja Deus, exposto um milagre, as pessoas ficam sem acreditar. Por quê? Porque a fé, ela está se esfriando. Porque as pessoas não creem mais no impossível, mas a Bíblia vai nos dizer claramente que o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, e ele continua sendo eternamente. O nosso Deus, ele é o mesmo ontem,
hoje e ele continua sendo eternamente. Sabe o Deus, se você ler Hebreus capítulo 11, pegar aqui ler o capítulo inteiro, sabe, o Deus que operou na vida de Enoque, o Deus que operou na vida de Moisés, o Deus que operou na vida de Abraão, o Deus que operou na vida de Isaac, o Deus que operou na vida de Jacó, o Deus que operou, louvado seja Deus, na época dos discípulos, o Deus que operou na época, louvado seja Deus, dos patriarcas e assim por diante, né? É o mesmo Deus que opera na nossa vida, o mesmo Deus que estava lá em Atos, onde a palavra de Deus diz que a palavra era confirmada pelos sinais, é o mesmo Deus que está conosco. Se nós tivermos uma fé genuína, conforme nos ensina a palavra de Deus, louvado seja Deus, nós vamos ter testemunhos. Se nós tivermos uma fé genuína, nós vamos ver, louvado seja Deus, as piores pessoas da face da terra se convertendo. Se nós tivermos uma fé genuína, nós vamos ter, louvado seja Deus, o testemunho das piores pessoas da nossa família aceitando a Cristo. Os nossos maiores problemas, as nossas maiores preocupações, mas o problema é que a gente foca nas questões, nos problemas, e não focamos no Deus que resolve o problema. É aquele eu creio em Deus mais 3 pontinhos. A fé é firme, fundamento, alicerce das coisas que não se veem. Você pode não estar vendo, mas continue acreditando. Sabe quando você recebe aquela promessa, aquela palavra profética direcionada para a tua vida, e você começa a dizer, não, esse profeta errou de endereço, esse profeta errou de pessoa. A fé, louvado seja Deus, é quando a gente não vê, por exemplo, potencial em nós. Mas se Deus falou, nós acreditamos que Deus vai fazer na nossa vida. A fé é quando você olha para a conta bancária, para a carteira, para o salário e fala, não tenho recurso para fazer isso, mas você acredita que Deus vai fazer. É quando você vê a pessoa cada dia indo mais para o fundo do poço, mas é quando você acredita que Deus vai resgatar. A fé é como Abraão, que não viu o cordeiro, mas acreditou que Deus ia prover. A fé é como daquele homem que Jesus se admirou dele, e ele disse, Senhor, diga apenas uma palavra e o meu servo sarará. Ei, creia que Deus ele pode dizer apenas uma palavra a respeito da tua vida. Porque se ele disse apenas uma palavra, louvado seja Deus, e houve luz, e houve separação das águas e da terra, e houve, louvado seja Deus, e tudo que nós vemos hoje foi criado pela palavra. Uma palavra de Deus pode resolver o teu problema, uma palavra de Deus pode curar a tua enfermidade, uma palavra de Deus pode fazer um milagre acontecer na tua vida, uma palavra de Deus pode fazer aquela pessoa mudar de rumo. Uma palavra de Deus pode fazer aquele seu sonho que parece impossível ser realizado, meu irmão. Mas você precisa acreditar naquilo que você não vê. Você precisa, louvado seja Deus, ter um firme. Não é qualquer situação que você vai olhar e vai dizer assim, não, isso não vai acontecer mesmo.
Não é você olhar, louvado seja Deus, de um lado para o outro, louvado seja Deus, e não ver nada e dizer isso não vai acontecer, não, você continuar crendo. É ter a fé de Moisés, que, louvado seja Deus, quando ele estava diante de um mar, e Deus fala para ele assim: Moisés, toca nas águas com esse cajado. O problema dele era o mar, mas o que ele tinha na mão era um cajado. Sabe o que Deus está falando conosco nesse momento? Deus está dizendo assim: o seu problema é grande, o que você tem na mão é pouco, mas na mão de Deus, Deus faz grande. Era um pedaço de madeira, mas virou uma chave para abrir o mar. Nós precisamos ter uma fé que gera testemunho, uma fé firmada, alicerçada em Cristo, que não é palavra de qualquer desconvertido, não é palavra de qualquer invejoso, não é palavra de qualquer pessoa que é contra, que vai te desanimar. Aí você tem que continuar crendo. Não é uma circunstância contrária. Eu sempre uso o exemplo de Pedro, quando Pedro ele vai sair do barco para o encontro de Jesus no meio daquela tempestade. Haviam vários dentro do barco, mas só um teve coragem de botar o pé para fora do barco. Talvez eu estou falando com pessoas que têm coragem de colocar o pé para fora do barco. Mas geralmente quem fica no barco fica gritando: olha o vento, olha a tempestade, você vai afundar. Ei, mas não dê ouvido, olhe para Jesus que te chamou para sair para fora do barco, meu irmão. O texto diz: e pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, louvado seja Deus, começa a se espelhar. O que leva, louvado seja Deus, uma pessoa a alcançar um testemunho é ter atitude de fé. É você acreditar naquilo que você não está vendo. É você acreditar em Deus, mesmo que as situações sejam contrárias. Mesmo que o cenário, louvado seja Deus, o cenário que você está vivendo não determina o fim da sua história, não. O teu momento não vai determinar o fim da tua história. A Bíblia se refere como as provações, como momentâneas, passageiras. Ei, continue crendo, continue acreditando, continua, louvado seja Deus, acreditando na palavra, acreditando na promessa que lhe foi feita, continue acreditando no Deus que te chamou, no Deus que te trouxe para a presença dele, e você vai ter um testemunho lindo para contar. Eu quero profetizar, se você tiver uma fé firmada em Cristo, acreditando naquilo que Deus falou, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Você vai contar o testemunho da vitória, você vai fazer culto de ação de graças, mas você precisa acreditar, meu irmão. Eu vim aqui conversar com você hoje sobre uma fé que gera testemunho. E a fé que gera o testemunho, louvado seja Deus, é uma fé que está firmada, mesmo que você não está vendo, mesmo que o cenário seja contrário, mesmo que a situação, que aquela pessoa esteja com o coração mais endurecido do que ontem, mas você precisa continuar acreditando. Aí eu profetizo sobre a tua vida, você vai ter um testemunho para contar. Que Deus abençoe a sua vida. Esse foi mais um Conversando com o Pastor. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe o Brasil.